Hello and welcome! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Easy Grammar. Uma nova série que a gente está criando aqui na Easy Peasy, focada em te ajudar a entender a gramática de maneira mais simples e também mais prática. E nós estamos criando esse projeto de gramática porque a gramática ela pode te ajudar a falar melhor o inglês e acelerar o seu processo de estudo, já que quando você estuda gramática, você consegue identificar de maneira mais rápida os padrões do idioma. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre os subject pronouns, porque os 8 subject pronouns que nós temos estão entre as 26 palavras mais faladas do inglês, além de eles realmente serem importantes para conseguirmos falar frases de maneira completa e soar mais como nativos, sem precisar ficar repetindo muitas vezes nomes de pessoas e assim por diante. E para começar, eu já quero te falar o que são subject pronouns. E de maneira direta, os subject pronouns são os pronomes sujeitos, e como o próprio nome já diz, eles realmente ocupam o lugar do sujeito na frase. Isso significa que ele ocupa o lugar do substantivo que tem a função do sujeito. E eu prometo que isso vai ficar mais fácil de ser entendido ao decorrer da aula, e principalmente depois de analisarmos alguns exemplos que nos mostram mais sobre o que são os subject pronouns e também quando e como que nós vamos usá-los. E é por isso que vai aparecer para vocês agora nesse momento uma tabela mostrando todos os subject pronouns. E eles são I, you, he, she, it, we, you and they. Se você observar, a gente tem 2 yous nessas tabelas, mas é porque um you é o you do singular e o outro é do plural. E eles são os equivalentes aos pronomes pessoais do caso reto no português, ou seja, o eu, você, ele, ela, nós, vós, eles e elas. A diferença é só que o I vai corresponder ao eu, o you ao você no singular, o he a ele, o she a ela, e o it é um pouquinho especial. Ele representa ele e ela, porém usado para falar sobre animais e objetos. Logo depois nós temos o we, que representa nós, o you, que dessa vez representa vocês, né, plural, e o they, que representa eles, elas. E agora, como é que você usa esses pronomes? De maneira bem simples, você vai usá-los para representar que eles são os responsáveis pela ação que está acontecendo na frase. Como, por exemplo, essa primeira do I work here. I work here. O I representa eu e é essa pessoa que está praticando a ação de trabalhar nessa frase. Então, quando eu falo I work here, isso significa que eu trabalho aqui, eu pratico a ação. Quem é eu? No caso, a gente sempre usa o eu para representar a pessoa que está falando. You do like pizza. Nessa segunda frase, you like pizza, o you é o responsável pela ação, então não sou eu que gosto, é you que gosta de pizza. He studies rocks. He studies rocks. Quem é que pratica a ação de estudar rocks? He. Então, ele é o pronome sujeito nesse caso. She plays beautifully. She plays tennis. Nesse caso, quem é que pratica a ação de jogar tênis? She. Então, ela é o pronome sujeito nessa frase. It is a dog. What? It is a dog. Quem é que pratica a ação de ser um cachorro? It. Então a gente encontra o it como pronome sujeito e assim por diante. Vê o exemplo dos outros aí sendo usados na frase. We are the champions. We are the champions. Quem são os campeões? Nós. Então o we é o pronome sujeito. You guys are my best friends. You are my friends. Quem são os meus amigos? Vocês. You. Então, novamente, o you é o sujeito da frase, por isso que a gente usa o you. E eu tô falando com as pessoas na minha frente. Então, vocês. If they speak Spanish. They speak Spanish. Quem é que fala espanhol? Eles. Então, nesse caso, a gente tem they como pronome sujeito. E por que a gente tem os pronomes sujeitos? Simplesmente para ficar lógico quem realmente está praticando a ação naquelas situações. Toda vez que você vê um I, você sabe que a pessoa que pratica a ação é a pessoa que está falando aquela frase. Por exemplo, I am a teacher. Então, quem é que está praticando a ação de ser professor? Eu, porque eu estou falando a frase. Então, quando eu estou falando a frase e se referindo a mim mesmo, então eu uso eu, que no inglês é o I. Porém, o you nós usamos quando nós não estamos praticando a ação, porém a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, por exemplo, nesse momento, o que você está fazendo? Você está assistindo um vídeo. Então, you are watching a video. Eu estou me referindo a você, por isso que a gente usa o you. E aqui que entra um detalhe interessante. Quando a gente tem o he, ele é usado para se referir a uma pessoa que não está na conversa. Digamos que eu e você estejamos conversando sobre o Bob. Então eu falaria he is Bob.
E é claro que o he, ele é o primeiro que pode ser substituído por um nome. Então, por exemplo, em vez de falar, digamos que eu queria falar que o Bob é um astronauta, então em vez de falar he is an astronaut, eu usaria Bob is an astronaut. E é aqui que entra o detalhe de por que é interessante a gente entender os pronomes sujeitos. Quando a gente entende bem, a gente vai conseguir entender a quem que se está se referindo quando a gente estiver fazendo uma leitura ou quando a gente estiver escutando alguém conversar. Porque a gente vai poder ligar, se usou he, então está se referindo a um homem que já estava sendo citado ali na conversa ou então que estão apontando para essa pessoa. Entenderam por que é importante a gente saber o que é um pronome sujeito e a quem que eles se referem? Então agora você entende que o he você usa para quando você vai se referir a uma pessoa do sexo masculino que não está na conversa. No caso do Bob, he is an astronaut, or Bob is an astronaut. A mesma coisa ocorre quando a gente tem o she, que é usado para se referir a uma pessoa do sexo feminino que não está na conversa. Então, por exemplo, se eu conheço uma Bárbara que é rica, eu poderia falar Barbara is rich. Mas se eu já estivesse falando da Bárbara na conversa, não seria necessário eu repetir o nome dela. Então eu poderia simplesmente falar she is rich. Is she rich? E é por isso que, novamente, os pronomes são importantes, para a gente não tornar repetitivo o nosso discurso e ficar cansativo. Além disso, a gente tem o it, que é usado para se referir a um objeto ou a um animal. Então eu poderia usar o it para se referir a essa bottle of water. Então, it is a bottle of water. E se eu já estivesse falando sobre essa garrafa d'água no discurso, eu não precisaria repetir bottle of water. Eu poderia usar it na conversa. E agora que entra um detalhe interessante, quando nós usamos we. Nós usamos o we para indicar que nós estamos nos incluindo sobre as pessoas com quem nós estamos falando. Então, por exemplo, se eu estou falando com você e eu estou me referindo à minha pessoa e a uma pessoa que está do meu lado, então eu usaria we are here, porque eu estou indicando que eu e outra pessoa estamos praticando a ação. E o interessante é que você pode substituir o we por nome das pessoas mesmo. Por exemplo, Bob and I are teachers. Bob and I are teachers. Ou então eu poderia usar Mary and I are teachers, ok? E assim por diante. E dessa maneira, se a gente já estivesse falando, por exemplo, Bob and I are teachers, quando eu fosse falar uma segunda frase, eu não precisaria repetir Bob and I. Eu poderia falar Bob and I are teachers. And we are here at Easy Peasy. Então, observaram? Eu não repeti porque senão ficaria cansativo. Dessa maneira, você consegue criar frases maiores, ter conversas mais prolongadas, sem precisar falar a mesma coisa o tempo todo, que nem eu estou fazendo nesse vídeo, repetindo sempre isso, mas eu só estou repetindo porque nesse momento você realmente tem que entender a importância dos pronomes sujeitos. E logo depois nós temos o you no plural, que é quando eu estou falando não só com você, eu estou falando com duas pessoas ou mais. Então, por exemplo, you are watching videos. Vocês que estão aí na internet estão assistindo vídeos. Então, you are watching videos. E por último, nós temos o they, que é quando a gente está se referindo a pessoas que não estão na conversa e nós estamos se referindo a mais de uma pessoa. Por exemplo, se eu quero falar do Bob e da Mary, em vez de falar Bob and Mary, eu poderia falar they. E esses são os pronomes sujeitos. Eu acho que ficou claro quando que você usa cada um deles. Eu tentei fazer uma aula que provavelmente ficou um pouco maior do que eu queria que ficasse, mas é porque eu precisava esclarecer esses detalhes e usar esses exemplos para ficar claro quando que a gente usaria os pronomes sujeitos. E eu já tenho que te falar que a aula não acaba por aqui. Na verdade, os pronomes sujeitos, por serem as palavras mais usadas e por substituírem as pessoas nas frases, eles são muito usados no inglês. E nós vamos utilizar eles quando estivermos estudando verbos, quando nós estivermos estudando como montar uma frase mais estruturada, como construir textos que fiquem mais organizados e mais harmoniosos. E é por isso que eu já quero te informar que não é o fim do estudo dos pronomes sujeitos e nem dos pronomes em geral, porque a gente vai ter mais pronomes para estudar. No entanto, eu tinha que trazer os pronomes sujeitos como primeira aula, porque quando a gente for aprender sobre os verbos, como eu falei, nós vamos precisar saber usar bem os pronomes sujeitos para entender quando que a gente usa cada tipo de construção verbal em cada estrutura. E é por isso que na próxima aula da Easy Grammar, nós já vamos aprender sobre um verbo muito conhecido e que é muito usado no inglês. Na verdade, é o verbo mais usado e que vai te ajudar a aprender inglês de verdade, a falar com mais naturalidade. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar um like, porque assim você mostra para o algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é interessante para ser divulgado para outras pessoas e já ajuda muito a gente aqui da Easy Peasy. Além disso, se você não quer perder vídeos como esses que nós vamos lançar todas as semanas de gramática ou então de dicas, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais notificações. E se você quiser conhecer mais a Easy Peasy, os nossos professores e os nossos métodos, sinta-se à vontade para clicar no link da descrição e conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Então, eu espero que você tenha gostado and see you next video. Where you go, I go too.
take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.